Chegamos ao dia 58 de oração e leitura anual de toda a Bíblia. Meditar na Palavra de Deus. Lendo a Palavra de Deus, Deus fala conosco. Orando, nós falamos com Deus. Vamos orar? Una sua fé comigo, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos. Obrigado por mais um dia, perdoa nossos pecados. Visita os enfermos, tristes, desanimados, que precisam de uma porta de emprego. Fortalece-nos, fala conosco, te pedimos e te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Vamos começar nossa leitura pelo livro de Provérbios, no capítulo 17. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe. Diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Versículo 4. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua mentirosa. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é aos olhos dos que o recebem como pedra preciosa, para onde quer que se volte servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Versículo 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se um homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal de sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim como antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Versículo 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando-se por fiador na presença do seu amigo. Versículo 19. O que ama transgressão, ama contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem ao cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza, o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes e em secreto para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que deu a luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir os príncipes por equidade. O que possui conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Agora vamos ler Êxodo 37 e 38. Se você tem sua Bíblia aí, acompanha segundo o livro da Bíblia, capítulos 37 e 38. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 argolas e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro.
E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro, e seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e outro querubim na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas duas extremidades dele. Versículo 9. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Versículo 10. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu de ouro puro, e lhe fez uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura de largo da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres e as suas tigelas, e as taças que haviam de oferecer libações. Versículo 17. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida fez este candelabro, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos e as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. Versículo 18. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro e de um lado dele, e 3 hastes do outro lado do candelabro. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam dos candelabros. Versículo 20. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas com seus botões e com suas flores. E havia um botão debaixo das suas hastes da mesma peça, e outro botão debaixo das 2 hastes da mesma peça. E mais um botão debaixo das 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas, com os seus espivitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento. De 1 côvado de largura era quadrado, e de 2 côvados a sua altura dele, mesmo eram feitas as suas portas. E cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos de ambos os lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Agora vamos ler Êxodo capítulo 38. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe. Êxodo capítulo 38, diz assim a palavra de Deus. E fez também um altar do holocausto de madeira de acácia, e 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados era a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram suas pontas, e cobriu-lhe de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, e cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura, embaixo até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar ao altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Versículo 9.
Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 11. E do lado norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colinas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 13. E do lado leste e do oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram 15 côvados, as suas colunas 13 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 13 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis eram de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. Versículo 18. E a cobertura da porta do pátio era da obra de bordador, de azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. Versículo 20. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Versículo 21. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo. O tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras, engenhoso artífice e bordador em azul, em púrpura e em carmesim, em linho fino. Versículo 24. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Versículo 25. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo santuário de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para de 100 bases 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu os seus capitéis e os cingiu de molduras. Versículo 29. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, e de todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Agora vamos ler o último texto, que é Mateus capítulo 7, Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Então, se você tem sua Bíblia aí, acompanhe em nome de Jesus. Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tomarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando vos despedacem. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á.
Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E quando entre vós, o homem que é pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vocês quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, que não dá bom fruto. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-é ao homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Deus abençoe a tua casa, a tua família, nos livros dos homens maus, em nome de Jesus. Amém.